Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a situação atual do Botafogo. O Botafogo vai fazer um jogo de volta contra o Racing pela Recopa, Sul-Americana. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre o Botafogo, a expectativa em relação a esse jogo e o atual momento aí do Botafogo. Vamos tentar repercutir um pouco sobre isso. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí do Botafogo. Ano passado eu fiz muitos vídeos aqui falando do Botafogo, que foi o campeão brasileiro com méritos, o grande time montado. E a gente vive um momento de ver o Botafogo no cenário nacional do futebol, desde que o John Textor assumiu o clube, comprou o clube, virou o principal investidor ali da SAF, do Botafogo. Em 2023 ficaram muito próximo de conquistar o título brasileiro, ele não veio, só foi acontecer realmente em 2024, depois de momentos ali difíceis no campeonato, de dúvidas, e conseguiram conquistar o campeonato com mérito, um elenco incrível, muito bons jogadores. No entanto, no final de 2024 a gente já começou a ver o Botafogo derretendo. Para começar lá, teve aquela participação lá no Mundial de Clubes, que foi uma participação patética. Teve, assim, toda uma questão que envolveu o Mundial, já que o Botafogo fez a final da Libertadores num domingo, um sábado, e parece que ele já tinha que se apresentar lá na terça para jogar, então foi uma loucura. Isso aí realmente pesou, mas de certa forma foi algo que ficou muito estranho, muito esquisito a forma como que o Botafogo terminou a temporada, mas até então estava justificado porque o Botafogo conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, então com certeza 2024 foi um ano histórico ali para o torcedor do Botafogo. Mas a gente já viu lá em 2024 mesmo o time começar meio que a derreter, o próprio treinador ele já começou com um papo de que queria sair, de que o futuro era incerto, não sabia se ia ficar, o que seria o Arthur Jorge, então ele foi ali meio que tensionando até que conseguiu sair do clube. Depois a gente teve o Luiz Henrique que saiu, então foram vários jogadores, o Tiquinho Soares foi para o Santos. O time meio que deu uma derretida ali, deu uma desmanchada, e aquele projeto ali do Botafogo, que vamos dizer assim, teve um fim ali em 2024, não teve uma sequência do trabalho. E aí, em 2025, o John Textor ele questionou muito algo que é importante ser discutido aqui no futebol brasileiro, que é a questão do calendário, E aqui no futebol brasileiro a gente tem praticamente aí 11 meses aí de futebol, e esse ano aí é um ano atípico aí talvez, não sei se daqui para frente vai ser dessa maneira, mas geralmente a gente tinha ali os estaduais iniciando em fevereiro. Esse ano os estaduais iniciaram em janeiro, então a gente teve aí praticamente 12 meses de futebol aqui no calendário brasileiro, que realmente é uma loucura se for comparado com o futebol lá na Europa, é uma loucura. E daí o John Textor meio que deixou de lado essa questão do estadual, já preparando para, tratando como se fosse algo de pré-temporada. E o Botafogo não tem treinador, até hoje colocou ali o Cláudio Caçapa de forma interina, mas não tem um cara que é o comandante do Botafogo, e a gente não vê nenhuma especulação em relação a esse nome. E o que me parece até então, é que o John Textor, a gente tem acompanhado as notícias, lá no futebol na França, ele também trava uma grande batalha lá na França, principalmente contra o PSG, que meio que é o dono da liga lá na França, comanda ali as ações ali na liga, no futebol francês, tem uma relação ali muito esquisita, com a Federação Francesa de Futebol, o dirigente do PSG. E o John Textor tem uma dívida, parece o Lyon tem uma dívida muito grande, e o que a gente viu foi investimentos ali do Botafogo que poderiam ali meio que equalizar a coisa do Botafogo e ser voltados ali para reinvestir no Botafogo. O dono do Botafogo meio que deixou de lado o Botafogo e voltou suas atenções lá para o Lyon, para tentar salvar a situação do Lyon. Esse é um dos males aí de você ter essa SAF, Você
às vezes não vai ter ali um cara que vai estar 100% focado naquele clube, né? E o modelo atual que a gente está vendo é multiclubes, né? Então os caras têm comprado vários clubes, né? A legislação tenta coibir isso, então às vezes você não consegue comprar no mesmo país um clube, mas como o John Textor tem clube na Inglaterra, na França, no Brasil, enfim, tem clube em vários lugares e isso faz com que às vezes o investimento dele, né, a visão ali, mude um pouco o foco de acordo com a circunstância, deixando aqui o torcedor a ver navios. Bom, a situação do Botafogo é a seguinte, lá no Campeonato Carioca, eu vou tentar colocar aqui na tela essa classificação, o clube não foi nem para a semifinal, né? Eles ficaram ali na 9ª posição, né? Não foram nem para a Taça Rio, né? Geralmente lá tem a Taça Guanabara e a Taça Rio, né? E ali o Botafogo não classificou nem para a Taça Rio, né? Ali na parte mais acima da tabela ali, ficou muito atrás ali na tabela, então assim, fez um campeonato carioca muito ruim, mas até então se justificava, porque era como se o John Textor estivesse tratando aquilo ali como pré-temporada, não dando valor para o campeonato carioca. Bom, e aí o Botafogo fez um jogo lá com o Racing, né, da Argentina, que foi o atual campeão, né, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana, né? Venceu o Cruzeiro no ano passado. Um time excelente, né? Um time muito bom, o time do Racing, e um time que não tem o mesmo nível de investimento aqui do futebol brasileiro, né? Comparando aí principalmente com o Botafogo ou com o próprio Cruzeiro, que tem um investimento alto, mas que tem muito bons jogadores, tem bom treinador e tem feito um bom futebol. E aí o Botafogo perdeu por 2-0 e vai precisar reverter esse resultado nessa quinta-feira, no dia 27 de fevereiro, jogando no Brasil. Só que a situação do Botafogo, como eu disse, é complexa, porque não tem não tem um treinador, né? E eles até tentaram trazer alguns nomes, né? O que provavelmente vai acontecer, estreias lá nesse jogo de volta da Recopa, né? Principalmente o Arthur, que era do Red Bull Bragantino, acho que também jogou no Palmeiras, né? E que está retornando ao futebol brasileiro. Vai ser um cara que vai reforçar o Botafogo. Mas é uma condição difícil para o Botafogo, é possível acontecer essa virada, mas eu acho uma virada bem complicada para o Botafogo. Bom, o Botafogo ainda é uma incógnita, a gente não sabe como vai ser o resto da temporada, acho que não vai ser aquela temporada que o torcedor sonhou, né, de ser bicampeão brasileiro. Se a gente for pensar no próprio Flamengo ali, que está próximo, a gente vejo hoje o Flamengo muito, muito acima do Botafogo. Naquela decisão ali da Copa dos Campeões aqui no futebol brasileiro, o Flamengo atropelou o Botafogo. Então, por mais que chegue um treinador, um bom treinador, até o Botafogo conseguir recompor, montar esse time aí, vai demorar bastante tempo. Então, não vejo o Botafogo hoje como favorito aí nessa final da Recopa e também no Campeonato Brasileiro. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você está achando desse início de temporada do Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.